Fala, meus amigos, saudações vascaínas, começando aqui o pós-jogo da vitória do Vasco. O Vasco venceu o Madureira por 2-1 em São Januário e tá na final da Taça Rio. Agora o Vasco aguarda aí o resultado de Botafogo e Nova Iguaçu para conhecer o seu adversário na final da Taça Rio. Então, você que está chegando aqui agora, já deixa o like, que é muito importante, né? Um like para comemorar a vitória do Vascão. Se inscreva aqui no canal também, a sua inscrição é muito importante. Estamos aí buscando os 140 mil vascaínos e vamos aqui começar esse pós-jogo. E claro, né? O Vasco classificou. Eu vou pegar aqui embaixo o negocinho para dar uma golada, né? Rapaz, esse copo aqui que é da final do Carioca de 2018. Não traz boa lembrança não, né? Mas tá bom, não tem problema não. O importante é que a braminha tá ali dentro, geladinha, e é isso que vale. Antes de começar também o vídeo, vou mandar um abraço aqui para um amigo que tá fazendo aniversário hoje. O Léo, lá do Espírito Santo, capixaba igual a mim, ó. Bandeirinha do Espírito Santo aqui, que tá sempre presente no estúdio. Um abração aí, Léo, feliz aniversário aí. O Vasco conseguiu essa classificação aí em homenagem também a você. Então comemore o aniversário e a classificação do Vascão. Enfim, vamos aqui trocar essa ideia sobre essa partida de hoje. Eu acho que todo mundo esperava um pouco mais do Vasco, né? Eu acho que a gente esperava hoje uma classificação mais tranquila do Vasco, que o Vasco passasse sem sustos. Não que o Vasco tenha levado um sufoco danado, que tenha sido ali um Deus nos acuda, não. O Madureira pouco assustou o Vasco, mas a gente esperava uma atuação mais tranquila. Acho que a palavra é realmente tranquila. De uma vitória mais confortável, do Vasco criando mais oportunidades de gol, até que o Vasco teve algumas boas oportunidades, né? Teve bola na trave do Cano, enfim, o Vasco deu ali um azar também ali na finalização, né? Muitas oportunidades que a bola acabou não entrando, mas ficou ali o jogo todo naquela tensão, né? De tipo, putz, se levar um gol complicou, se levar um gol complicou. A gente esperava hoje uma atuação um pouco mais tranquila. Enfim, mas o importante é que o Vasco consegue essa classificação para a final da Taça Rio. Tem agora mais 2 jogos, né, de preparação antes da disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Peço desculpas aí já pelo cachorro do vizinho aí, que tá uma latição danada, não tem como. Se fosse o cachorro aqui de casa, eu até tinha como pedir para ele ficar quieto, mas o cachorro do vizinho não tem jeito. Vocês vão ter que escutar aí o cachorro do vizinho latindo durante o vídeo. Enfim, a gente esperava, como eu disse, uma vitória um pouco mais tranquila do Vasco, mas não foi assim uma atuação que o Vasco, o Madureira teve chance pra cacete, o Vanderlei teve que fazer milagre, não. O Madureira praticamente chegou uma vez só e quando chegou fez um gol daquele jeito que o Vasco leva gol todo jogo e a gente vai falar sobre isso no vídeo também. Enfim, um primeiro tempo, assim, a primeira parte bastante fraco, né? Poucas oportunidades, tanto para Vasco quanto para Madureira. Aos 20 minutos, a gente teve um lance ali absurdo, né? Um pênalti claríssimo em cima do Morato, que o juizão não marcou. O cara empurra o Morato ali com as 2 mãos dentro da área ali, e o juizão, o Graziani, simplesmente deixou o jogo seguir, né? Não marcou absolutamente nada. Acho que foi o principal lance ali dos primeiros 20 minutos de jogo do Vasco. E o Vasco consegue fazer 1-0 aos 29, já está passando aí na sua tela o gol do Vasco, o gol de Marquinhos Gabriel, um cruzamento do Zeca, né, que o Zeca corta ali o zagueiro do Madureira, levanta na área, o Léo Matos cabeceia, eu acho que até a bola entraria, né, o Marquinhos Gabriel acaba roubando, entre aspas, o gol do Zeca. Até na entrevista ali no final do jogo, o Léo Matos brincou, né, falando que o Marquinhos Gabriel ia ter que fazer um pix para ele para pagar aí o gol roubado, mas enfim, acho que o Marquinhos Gabriel até fez bem, né, porque se ele não empurra ali para dentro do gol, tinha um zagueiro do Madureira que estava ali de olho para tentar tirar a bola ali, o zagueiro grandão, né, poderia ali com o pé conseguir afastar essa bola. Aí o Vasco abre 1-0 ali aos 29, parecia que naturalmente o Vasco ia conseguir mais gols e conseguiria uma vitória tranquila, mas aí aos 41 do segundo tempo o filme repetido, né? Uma coisa que o Vasco tem que trabalhar para o restante da temporada, para a Série B, para a Copa do Brasil. Isso não pode acontecer porque todo jogo o Vasco leva um gol de cruzamento. Todo jogo o Vasco leva um gol de cruzamento na área e hoje foi um gol assim infantil. Uma jogada que começa num lateral do Madureira, né? Um lateral ali pelo lado direito da defesa do Vasco,
cruzamento na área e o jogador do Madureira sobe sozinho de cabeça e empata o jogo ali aos 40 minutos do primeiro tempo, perdão. Praticamente a única chance do Madureira no jogo todo, mas nesse calcanhar de Aquiles do Vasco, né? O Vasco leva gol assim em toda a partida. Isso é inacreditável. O Vasco ficou aí, o time titular, 2 semanas praticamente sem entrar em campo, né? Só se preparando aí, treinando, e essa falha ainda continua, o Vasco levando gols de cabeça. E o primeiro tempo termina aí 1-1, como eu disse, o gol do Marquinhos Gabriel, o gol do Madureira nessa falha defensiva aí do Vasco, e o Vasco volta no segundo tempo ali, parecendo que seria tranquilo de novo, né? Que o Vasco ia conseguir fazer o gol, fazer 1, 2, 3 e vencer com tranquilidade. Logo no início ali teve uma tabelinha entre o Germancano e o Morato, que o Germancano quase faz, né? Seria um belo do gol do Germancano, mas ali nesse período do jogo o Vasco estava levando um azar danado, né? O Cano meteu uma na trave, teve essa que passou muito perto, a bola parecia que não ia entrar de jeito nenhum, até que aos 33 do segundo tempo o Vasco passou aí martelando ali o Madureira durante todo o segundo tempo. Eu já estava ficando preocupado, né, que o tempo passava e o Vasco não conseguia fazer o gol. Estava caminhando naquele 1-1 ali que ia acabar eliminando o Vasco. Mas aos 33 do segundo tempo, Germancano, o maior artilheiro estrangeiro da história do Vasco neste século, marcou mais um. Eram 29 gols, hoje ele até recebeu uma homenagem, né, ali, recebeu uma placa, usou um patch na camisa, né, comemorativa ali pelos seus 29 gols, se tornando o maior artilheiro estrangeiro do Vasco, mas aumentou essa contagem hoje, marcou o seu 30º gol com a camisa do Vasco aos 33 do segundo tempo. O gol também já está passando aí na sua tela para você ver, rever. Um cruzamento ali, o goleiro tenta cortar e aí sobra no pé do Germancano e ele é completamente letal, né? Vitória do Vasco, 2-1 sobre o Madureira. O Vasco está na final da Taça Rio e, como eu disse aqui durante o vídeo, uma vitória importante, toda vitória é importante, né? O Vasco entra em qualquer competição para ser campeão. É óbvio que a gente queria estar disputando a semifinal do Carioca e não a semifinal da Taça Rio, mas já que está disputando a Taça Rio, o Vasco tem que entrar para ser campeão, até porque vale R$1 milhão e o Vasco não está em condições aí de desprezar R$1 milhão, né? Então tem que entrar nessa competição para ser o campeão. Historicamente é importante porque o Vasco é o maior campeão da história da Taça Rio, né? Porque nesse ano a Taça Rio pode não valer muita coisa, mas anos atrás a Taça Rio valia muita coisa, né? Então quem sabe, sei lá, daqui a outros anos a Taça Rio pode voltar a ter um peso um pouco mais importante. Então o Vasco tem que manter assim ali a sua hegemonia, sendo o maior campeão da história da Taça Rio, e agora é aguardar o adversário, né? O Vasco enfrenta ou o Botafogo ou o Nova Iguaçu. A partida é amanhã no Engenhão, às 6 horas da tarde. O Nova Iguaçu pode empatar, que encara o Vasco na decisão. O Botafogo precisa da vitória para passar. Mas enfim, vou ficando por aqui e quero saber a sua opinião sobre essa partida, o que você achou da atuação do Vasco, se foi de bom tamanho, se ficou devendo. A sua opinião aqui também é muito importante. Tamo junto e agora vamos aguardar aí o adversário na final da Taça Rio, ou Botafogo ou Nova Iguaçu. Um grande abraço, deixe aí o seu like, se inscreva. Saudações vascaínas, até a próxima. Fui!